Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. O Carpini já começou a contar para pessoas mais próximas que está de saída do tricolor. O que o técnico atual do São Paulo alega é que ele perdeu todo o respaldo e apoio dos dirigentes. E aí dá para exemplificar bem essa situação. O Carpini era um cara que sempre foi muito bem recebido pelo Milton Cruz, pelo Muricy Ramalho, pelo Belmonte, pelo Rui Costa, que são os homens do dia a dia. E o Carpini relatou para pessoas próximas que esses caras o abandonaram, já não tratam com ele, já não discutem coisas com ele está se sentindo completamente isolado, sozinho, numa clara demonstração de que o São Paulo já está em outras. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira, no vídeo aqui no canal, que o São Paulo já discute desde domingo alternativas para o cargo do Carpini. E a tendência é que o Carpini se despeça do São Paulo assim que o tricolor encontrar um treinador. A ideia do São Paulo é repetir o modelo feito nas últimas contratações, só demite um técnico depois que avança na chegada de outro para não existir essa lacuna. A prioridade do São Paulo hoje é contratar um técnico estrangeiro. Também já contei para vocês que Mano Menezes, Felipão, Vanderlei Luxemburgo, entre outros brasileiros desempregados, não agradam. São Paulo busca alternativas no exterior, de técnicos portugueses, argentinos, há uma série de nomes inclusive que foram sugeridos. Hernan Crespo já disse que topa voltar ao São Paulo, só que o São Paulo precisaria esperar até o fim desse mês. Juan Carlos Osório, que foi demitido em março, no início de março, pelo Atlético Paranaense, também está disposto a trabalhar no tricolor, mas nenhum deles causou grande empolgação. Luiz Rubeldia, que quase virou técnico do São Paulo em janeiro, voltou à pauta do tricolor. São Paulo pretende, nos próximos dias, abrir negociações com pelo menos um ou dois técnicos enquanto busca alternativas. Nicole Pedro Martins, esse é um português que trabalha no Algarrafa, super querido pelo torcedor do São Paulo. Difícil imaginar que ele possa sair do Algarrafa. Nesse momento a chance é nenhuma, mas no fim da temporada também não é fácil, no fim da temporada lá no Catar, lá pelo mês de junho ou julho. Isso porque o cara tem feito ótimo trabalho e a tendência é que ele continue comandando o time do Algarrafa por lá. Tá difícil a situação. Aliás, agora está acontecendo o quê? O treinamento no CT da Barra Funda, trabalho segue normal, com o Carpini comandando o time. O Carpini está comandando o treinamento. Está toda a diretoria de olho nesse trabalho. Estão lá no banco de reservas, todos eles. Eles sempre frequentam, mas a diretoria está presente no treinamento. O que chama a atenção e o que eu trago de informação é diferente do jogo contra o Tajeres, diferente do que foi aquele jogo contra o Cobressal, que no final do jogo houve assim muita certeza da direção e de cravar que ele continua, que ele é o treinador e que o trabalho segue. Depois do jogo do Fortaleza, houve um distanciamento entre a direção e o Carpini. Ontem, até mais ou menos às 3 da tarde, 2h30, 3 da tarde, ninguém da diretoria tinha ligado para o Carpini. Ninguém tinha ligado para o Carpini. E o rumor no Morumbi era: pode ter uma decisão de mudança de comissão técnica ainda no domingo, o que foi desbancada essa ideia. Depois, mais tarde, eu conversei com algumas pessoas que me disseram: não vai ter nenhum tipo de mudança. O Carpini vai ser o treinador até o jogo contra o Flamengo, ou pelo menos será o treinador contra o Flamengo. E aí eu recebi a seguinte frase: foco no jogo da quarta. E a leitura que eu faço desse foco no jogo da quarta é: o jogo da quarta pode ser decisivo para a permanência do Carpini. E assim, sinto, né, ouvindo o bastidor e ouvindo as pessoas do dia a dia do CT e do dia a dia do Morumbi, há um enfraquecimento do Carpini nesse momento. Os jogadores estão com ele, mas há um distanciamento da diretoria em relação ao Carpini, em relação àquela certeza toda de falar: olha, estamos bancando ele aqui, ele é o treinador. Isso não está acontecendo. O Carpini está totalmente ciente da pressão gigantesca que ele sofre agora, que é a maior de todas. Assim, está exatamente no pico mais alto da pressão do Carpini à frente do São Paulo. Ele tem consciência, vai montar o time para o jogo contra o Flamengo e ele até pensa algo no sentido assim: se é para trocar, não posso fazer nada. É decisão da diretoria. Então, assim, vai ser fundamental esse jogo da quarta-feira no Maracanã para a permanência ou não do Carpini. Meu sentimento é que se tiver qualquer resultado, que seja um empate, mas que não jogue direito,
o Carpini não continua no São Paulo. Sobre buscar treinadores, me garantem que o São Paulo não contactou ninguém. O que está acontecendo é um movimento contrário. Tem muito intermediário, tem muito agente, não é nem agente direto de treinadores, mas intermediários fazendo contato. Ó, tô com fulano aqui, fulano tá disponível, hein? Ó, fulano tá aqui, hein? Vocês não querem analisar fulano? Isso está acontecendo, esse movimento contrário, dos intermediários oferecerem treinadores livres no mercado, fora do Brasil e dentro do Brasil. Mas o São Paulo ainda não fez nenhum movimento para contratar treinador. E aí eu perguntei para uma fonte, se de repente houver uma mudança, como é que vocês vão trabalhar nisso? Como é que a direção vai trabalhar nisso? E a resposta foi, não tem como pensar nisso agora, mas o São Paulo tem mapeados muitos treinadores, mesmo na época em que contratou o Carpini e já tinha ali um mapa do mercado. Aí é reativar esses contatos se houver a saída do Carpini, se acontecer. Tinha um comentário aqui, André, acho que era do Douglas Sena, eu perdi, mas ele perguntava por que insistia no Carpini? Vale a pena? A direção espera que ele tenha uma mudança de postura, mas eu acho que não é nem por aí a pergunta, né? Porque a direção não está contrária à postura do treinador, só está tentando dar mais tempo. Pelo que eu entendi, é isso, né? Da informação que você tem trazido para a gente nos últimos programas. Não, e tem também um fato importante disso que são os jogadores. Os jogadores têm ido a público falar na zona mista, falar em entrevista que o Carpini é o treinador e que eles estão fechados com o Carpini. E isso acaba sendo uma inversão de papéis ali, porque essa era a função do Júlio Casares, era uma função do Belmonte, do Rui Costa, do Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho tem papel importantíssimo na contratação do Carpini, né? Ele foi uma palavra forte na hora de fechar com o Carpini. E existe também uma situação que os jogadores estão do lado do treinador e a direção entende que esse tempo ao Carpini foi muito pela escolha que foi feita, e uma escolha que teve um peso muito grande de um cara que é muito gigante dentro do São Paulo, que é o Muricy Ramalho. Então, assim, claro que a pressão é grande e pode ficar ainda mais insustentável se perder para o Flamengo. Mas eles querem esticar ao máximo a corda para ver até onde dá. Muita gente ainda acredita no trabalho do Carpini. Tem uma ala forte dentro da direção do São Paulo que acredita que o trabalho pode ter ali, pode ter uma reviravolta. Mas é muito difícil acreditar com a pressão que vem do externo, que é muito grande. Porque a gente tem essa loucura que é o futebol brasileiro, de você sempre ter certeza de que é questão de tempo a queda. E a tabela atrapalha muito, né? Porque Flamengo fora de casa, Atlético Goianiense fora de casa, Barcelona fora de casa e depois Palmeiras, no Morumbi. É muito difícil essa tabela. A sequência é muito complicada. Agora, se ele ganha do Flamengo na quarta-feira, só que não pode ser assim, né? Olha, se tem 3 zagueiros, o Luciano mata a bola sozinho. Sozinho. Como diria Rômulo Mendonça, plagiando Peninha, na voz de Caetano Veloso. Por que você me deixa tão solto? E se eu me apaixonar por alguém? O PVC, o Elton Carvalho está falando exatamente isso aqui no nosso chat. O zagueiro deixa o cara matar no peito no meio de 2 zagueiros e o Carpini tem culpa o quê nisso? Aqui acho que até tem, porque aqui os alas já não estavam mais, né? O time foi jogado pro ataque com 2 alas que eram pontas, ou meias, o William e o Eric. E aí toma um contra-ataque, Pedro Augusto fez um lançamento maravilhoso pro Machuca, e o Machuca faz eu não vou fazer trocadilho. E o Machuca faz o gol, o segundo gol. Eu acho assim, o silêncio da diretoria do São Paulo é constrangedor. Depois do jogo, evidentemente todo mundo procurou algum diretor e há uma ordem silenciosa no Morumbi de não falar. Então fica essa ordem dizendo não vai se falar, e aí você não fala com quase ninguém, exceto quando o Éder Traschini, por exemplo, consegue falar com o Júlio Casares na semana passada. O Hernan está falando, a gente está falando com gente, mas se você quer manter o treinador numa situação como a derrota para o Fortaleza em casa no sábado à noite, um diretor tem que aparecer.
se não ficar a quase certeza de que, olha, eles vão esperar o jogo do Flamengo. E esperar o jogo do Flamengo, se você tem convicção de que o trabalho é bom e tem que continuar, você tem que chegar e dar a cara e falar isso. Se você tem convicção de que se perder para o Flamengo vai tocar o técnico, esperar o jogo do Flamengo nessa situação é minha responsabilidade. Porque a lógica é perder para o Flamengo no Maracanã. E o risco é tomar uma goleada. Então, no fundo, a diretoria, ou ela acredita na sequência do trabalho, e nesse caso tem que se posicionar e proteger o trabalho, ou ela não tem mais certeza nenhuma, e nesse caso tem que trocar. Não esperar a derrota para o Flamengo. Ou a espera de um milagre, o nome do filme, né? Porque ganhar do Flamengo no Maracanã, sendo que o Flamengo não perde no Maracanã, é esperar pelo quê? Acho que você foi muito bem nessa, PVC. Como o Murilo Amaral colocou aqui rapidinho, Hernan. Imagina a gente trabalhar com a notícia de que seremos demitidos se a gente não entregar uma boa reportagem. Não é uma situação tranquila para ele. E no Brasil existe um fetiche pela troca de treinador, né? Que é uma coisa absurda que acontece no futebol brasileiro. Não se dá. Ponto fora da curva é o Fortaleza, o adversário do São Paulo, que bateu o São Paulo no Morumbi. Esse é um ponto fora da curva. O Vojvoda ficou um turno inteiro na zona de rebaixamento, na lanterna, e acreditaram no trabalho, e o trabalho teve uma reviravolta, mas isso é um ponto fora da curva muito absurdo no futebol brasileiro. Sábado, acaba o jogo, jogadores vão até o Carpini, aquela conversa, o vestiário estava assim, mais calado, estava muito para baixo, e não houve uma comunicação entre diretoria e Carpini ao final do jogo, eles não conversaram. O Carpini vai para a coletiva, e depois da coletiva ele vai embora para casa. O São Paulo teve o dia livre no domingo. Ontem, até as 3, 4 da tarde, não teve nenhuma comunicação. Alguns jogadores mandaram mensagem via WhatsApp para o Carpini. Carpini, professor, fica tranquilo, a gente está contigo, vamos dar essa volta por cima. Então, assim, não houve uma comunicação da diretoria com o Carpini, sim dos jogadores. Então, quem está convivendo nos corredores do Morumbi hoje, nos corredores do CT da Barra Funda, entende que há naturalmente um enfraquecimento do Carpini em relação à diretoria e que isso dá uma certeza muito grande de que um resultado ruim no Maracanã vai botar um ponto final na história do Carpini no São Paulo. E parte da torcida, né, André? Também chamaram ele de burro ontem, depois de algumas substituições no segundo gol do Fortaleza. A torcida, o Carpini, assim, ó, se o Carpini conseguir acabar com a fome no mundo, a torcida do São Paulo não vai gostar dessa atitude do Carpini. Tá marcado, ele já está muito marcado. Então, assim, não tem nada que o Carpini faça que vá agradar o torcedor do São Paulo. Então é complicado, é uma situação que está muito, ele está muito marcado pela torcida. E aí depois falam que é a gente que derruba técnico, né? A torcida também tem que se policiar com isso, né, gente? Imagina você tá trabalhando e começam a gritar burro, deve ser desesperador. Diga, PVC. A gente tem acho que o Hernan usou a palavra fetiche, mas a gente chama de cultura do futebol brasileiro e analfabetismo no futebol brasileiro. Não estou dizendo que o Carpini tem que continuar, não se trata disso. Mas a gente, como brasileiro, vamos pegar aqui. O Milton Neves falou, todo respeito, e fala, vai cair um técnico na primeira rodada. Bom, até aqui não caiu, mas basta substituir o Jubel, que vai ser substituído. O Cuiabá já falou que vai trocar o Jubel, porque o Jubel é interino. Então já tem uma troca, já vai ter uma troca. Eu não contabilizo troca de interino nunca. Só quando começa o campeonato. Que aí eu considero uma troca de técnico que ela já vem anunciada de antes. Para a minha contabilidade. A gente já parte da premissa de que vai trocar. Muitas vezes a gente gosta mais a gente gosta de ver sangue. Isso não é a imprensa, nem o torcedor. É como funciona essa roda viva do futebol no Brasil.